Ok, as peças foram devidamente apresentadas, mas a graça não é ficar olhando para um bando de caixa, né? A graça é ter um PC funcionando. Com certeza. Então, galera, é o que nós vamos fazer nesse vídeo agora. Hora de a gente juntar esses hardwares fantásticos que nós já apresentamos e mostrar a máquina em funcionamento para vocês. Bom, a gente tem que começar por onde, Fábio? Começar pela base, e a base é a placa-mãe. Exatamente, não é à toa que leva o nome de placa-mãe, é a mãe das placas, é onde vai todo mundo, é a parte central de onde você começa a construção do computador. E aqui nós temos esse belíssimo modelo Creator da MSI. Que é sempre bom destacar, as placas-mãe, socket TRX40 suportam só os modelos Ryzen TR da linha 3000 e talvez eventualmente 4000. Não suportam nem a primeira geração nem a segunda, tá? Nós temos ela aqui embaladinha, bonitinha. Deixa eu tirar aqui. É um modelo top de linha da MSI para esse socket e uma das placas mais impressionantes do mercado aí com dessa plataforma, né? Show de bola. O que tem de forte aqui é a quantidade absurda de slots para memória, quantidade absurda de PCIs. O I/O também não deixa a gente na mão. Nós temos grande quantidade de USBs. Temos também aqui a conexão para rede sem fio. Ou seja, é uma placa-mãe. O foco dela, inclusive a MSI usa esse nome Creator. Essa é uma placa robusta. É para o cara criador de conteúdo, é o cara que vai construir aquela máquina monstrona. E que precisa realmente não ficar devendo nada em alimentação, em estabilidade. E a gente vai precisar, né? Porque o processador é um monstro. Então, normalmente a gente fala isso nos nossos vídeos, né, Diego? O conceito de começar pela placa-mãe é importante porque pode adicionar vários componentes fora antes de colocar dentro do gabinete. Aqui a gente tem uma situação mais tranquila porque o gabinete é um gabinete grande, de fácil acesso interno. Dá para entrar e sair dele. E aí, senhor? Tudo bem? E aí? Bonitão. Cabelos. Bonitão. Ficou bonito, né? Só tem que configurar esse LED. O Fábio acabou de sair, acho que ele até te mandou um áudio. Acabei de ouvir o WhatsApp dele. Ah, tá. Ele pediu. E aí? É uma porra, você vai ficar bonito. Ficou bonito, né? Porra. A única coisa que eu não gostei é que as luzes estão aparentes. Qual? Essas aqui? Isso. No mundo ideal, teria que pôr elas pra dentro, virada pra lá, pra criar aquele efeito que, tipo, ela ilumina, É que mas ele não vê fica bem ponto de mim. passadinho aqui. É tipo a única forma que tinha assim amassar o LED, sabe? Sim, eu tô olhando o que você fez e não tô vendo a solução É melhor. que eu achei que essa barrinha subia mais também na hora. Ele fica bem encostado. Ficou bonito esse computador no final, né? Tinha minhas dúvidas também se tô... Eu me assustei. Pior que conseguiu, filha da... PC de sonhos, Diego! PC de sonhos 2020! Ai, eu me assustei, velho. E você estava filmando essa merda? Vai ser de filme, Sim, mas não. estamos filmando! interno. Dá pra entrar e sair dele. Mas tudo que você conseguir montar antes, SSDs M.2 principalmente, que tem que agora esses modelos de placas mais robustas, mais recentes, vêm esses dissipadores aqui, então é bom remover e adicionar antes, para depois facilitar o próprio processador, né? E é por ele que eu vou começar, tá bom? O próprio socket das placas-mães, tanto o TRX como o TR4, ele tem em cima dele, isso não é de um fabricante, é de todos, como você começa a tirar ou desapertar o parafuso aqui, o 3, depois o 2 e o 1, e para fixar é o processo inverso. E esse socket aqui é bem legal, né? Ele é bem seguro, vem um monte de proteções. Olha só, desparafusei, vem essa proteção e depois mais uma outra aqui de... Em cima do socket, né? Em cima do Eles socket. fizeram, inclusive por causa do tamanho do processador do Threadripper, né? Eles fizeram até umas guias para você conseguir. Que eu estou apanhando para tirar aqui. Precisamos de alguém com unhas. Deu. Alguém que toque algum instrumento de corda. E por que que eles fazem isso? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, dar um close. Eles fazem isso porque aqui dentro do socket é um monte de pininhos e
ninguém quer que entorte alguns desses pininhos, porque certamente o resultado não será bom. Eu acho que é possivelmente a coisa que você mais tem que se preocupar quando está montando uma máquina. Justamente. Esses pininhos. Isso é bem... Todas as placas-mães que tem esse conceito, o pino fique aqui, é importante cuidar, porque se entortar, eventualmente você vai ter que mandar para uma garantia ou até para uma... Existem sim empresas que fazem, que corrigem ou adicionam um eventual pino que caia, por exemplo. E nós temos aqui uma outra placa-mãe de uma geração passada, que não tem um dos pinos no cantinho, funciona normalmente, não tem nenhum problema. Igual aquele SSD que eu derrubei uma vez, lembra? Tem coisa que não precisa, tá? Eu recomendo não testar qual é o pino que não faz diferença. Porque a partir do momento que você tirar um pino que faz diferença, já era. Justamente. Essa aqui é provavelmente a estrela desse ano do nosso PC dos sonhos. Eu diria que é a principal peça desse ano, né? Grande, porque por mais que a 2080 Ti continue sendo uma peça muito relevante, porque é um computador que vai ter o objetivo de ser uma máquina gamer, acho que é a grande mudança dos PCs de sonhos anteriores, porque o mercado mainstream não tinha isso aqui. Não existia um processador de 64 núcleos e 128 threads, que dá até medo de segurar, e é gigantesco. Então, minha opinião, né? É a grande mudança do PC dos sonhos desse ano, porque esse tipo de produto só existia no mercado alta performance, cara que quer montar um servidor e tal. Às vezes tinha que ter 2 sockets para ter tudo isso de núcleo. E como a gente já falou também em outros vídeos, é bem sossegado de colocar. Só encaixar, deixa cair, ele faz uma pressãozinha básica normal e apertou. Agora passa o processo da segunda presilha aqui, é bem tranquilo. E esse aqui é um torquímetro, ele vem junto com o processador. Até algumas placas-mães, né, algumas empresas mandavam isso junto com a placa-mãe, alguns coolers mandam também, mas ele sempre vem junto com o processador. E o conceito é, não aperte tudo primeiro, vai naquele, igual como a gente fixa um cooler, um pouquinho de cada e depois um final maior, mais forte. Uma coisa legal que torquímetro, você não consegue ir apertando, e se você for um cara muito grosso ou alguém muito grosso, aqui apertar não dá, ele não deixa, ele chega no limite, ó. Então você não consegue apertar forte demais, é uma questão de segurança, é bem legal, que aqui já ele chega no limite assim, ó, tá bom. Próxima peça então, hora de a gente montar as nossas unidades de armazenamento, e recomendo, por conta aí dessa geração de M.2, depois que montou o processador, uma das melhores para você encaixar é justamente os SSDs, né? E temos 2 aqui. E principalmente porque as placas-mães trazem os dissipadores, né? Hoje, principalmente os modelos mais robustos, na verdade. Então, se você deixar para montar depois que estiver dentro a placa-mãe, já sai colocando ela dentro do gabinete, vai ficar mais difícil do acesso. Essa aqui é uma placa, como eu falei, robusta, traz dissipadores para todos os slots M.2. E aqui nós temos 2 situações até. Um dos SSDs que a gente vai utilizar são 2 modelos da Team Group, um é PCI Express 4 e outro PCI Express 3. Essa aqui essa placa-mãe suporta os modelos PCI Express 4, né, que atinge velocidade nesse modelo de 5.000. Este carinha aqui em cima é o CardD 0, esse é o PCI 4.0, né? 0 Z440, 4.0. Os dois têm 1 TB, tá? E a placa-mãe precisa suportar essa tecnologia PCI Express, que é o caso desse modelinho aqui. E hoje em dia está limitado somente a AMD. A Intel, aparentemente, nós não temos gerações futuras, mas até os Comet Lake, que foram lançados recentemente, eles ainda não suportam o PCI 4.0. Justamente. Aqui tem 2 situações, tá? Esse aqui eu vou botar por baixo desse dissipador mais comprido aqui. Como ele não tem o SSD não tem um dissipador, fica sossegado de botar aqui. Já o outro modelo, deixa eu me abaixar aqui. O outro modelo eu vou ter que botar não utilizar o dissipador que vem com a placa-mãe. O que é o parafuso? Acho que é tranquilo aqui, Diego. Ou não é? Não, é assim. Eu não vou utilizar o dissipador que vem com a placa-mãe, porque senão eu teria que remover o dissipador do SSD. Ah, sim, é esse carinha aqui. Esse é o nosso tamanho, não é documento, né, galera? Esse aqui é maior, mas ele opera uma tecnologia anterior àquele ali. Ainda assim, gente, SSD PCI 3.0 é bastante rápido ainda.
Maior, você diz em que sentido? Em porte físico mesmo. Ah, ele é tá. maior porque ele Ele veio, é mais bonito também, veio né? com o dissipador. Este Justamente. modelinho aqui é também um modelo aí É o da linha da Team Group. KDA2. É um PCI Express, ele trabalha no protocolo 3.0 e ele veio com o dissipador de calor nele. Então ele tem essa estrutura metálica aqui para dissipar calor, que dá para tirar. Dá pra tirar assim, mas, né, vai. Não precisa, ele é até bonitinho, vamos valorizar Vamos isso. O que aproveitar eu que vou veio. fazer é não colocar o dissipador que veio junto com a placa-mãe. Teoricamente, a solução que vem vem com o SSD é melhor. E eu até vou pedir para o Cassiano depois me dar um parafusinho aqui, porque a gente não vai conseguir utilizar esses aqui, tá bom? Boa, Cassiano. A gente sempre esquece alguma coisa. Porque como eu tirei, a gente não vai utilizar o dissipador que vem junto, e aqui ele precisa um parafusinho que vem acompanha junto à placa-mãe. Está dentro, então não tem nenhum problema. Beleza? Mas fica a dica, nessas placas high-end, galera, isso aqui não é só estético. Essas pecinhas metálicas aqui, além de estético, é bonito, mas elas têm, inclusive, aqui não foi tirado aqui mas tem thermal pads, tem parte de dissipação de calor. Então, se você não tiver, como a gente tem aqui, um dissipador dedicado para SSD, coloca de volta essa peça para ajudar no resfriamento. E aqui a parte mais chata, por assim dizer, já está pronta. Uma coisa bem legal é que essas placas-mãe modelos top já trazem o espelho fixo aqui. Isso é um detalhe, mas é um avanço muito grande, porque eventualmente antes a gente acabava esquecendo de colocar. Ou a gente esquecia, e outra coisa, o acabamento é mais bonito, né? Nossa, não é nem isso. Às vezes ficava mal encaixado, então não conectava direito. E quem nunca montou e esqueceu que tinha que tirar aquela dobradinha, aquele metalzinho que fazia ficava enfiado dentro da que conexão. Nem sei porque existia. Daí tu montava tudo e aquilo ficava para frente, não dava para conectar, tinha que remover tudo. Agora, tudo bem melhor nesse aspecto. Próxima coisa que vamos montar? Próxima coisa, a gente pode, acho que, hora de abrir pôr esse pra dentro do gabinete gabinete? aí. Eu acho que a gente pode ir Vamos pro gabinete. para ele. Então tá, acho que pega pela caixa embaixo e eu trago aqui. Esse é grande, tá? Olha lá, puxa a caixa e eu seguro ele pra cima. Nossa senhora, a gente sabe quantos quilos esse cara pesa? Não sei. Mas não tá nem montado e tá assim já. Galera, o monstrão desse ano. Olha, concorrente é um dos melhores gabinetes que já passaram pela Adrenaline. Cosmos C700M. E a gente já teve, se eu não me engano, um dos primeiros PC dos sonhos, não foi? Foi um Cosmos que Foi, era, né? era maior que esse, É. mas esse aqui é melhor. O conceito visual não muda muito, né? O que, logicamente, agora é um modelo que já está adaptado ou compatível com todas as tecnologias mais atuais. E uma coisa bem legal é que ele tem vários processos que facilitam na questão da montagem. Aqui tu chega, puxa, e tira facilmente. Ainda bem que o Diego está bem ágil reflexos ali. de lince. Essa tampa lateral também dá para remover. Diego, isso vai facilitar bastante o processo de desencaixe. Calma aí, aqui, ó, aí. Aqui, ó, todas essas, tanto aquela tampinha ali de trás, tudo dá para remover de forma bem fácil. E isso vai facilitar muito, ó, a instalação de vários componentes, como a placa-mãe, o cooler e por aí vai. Eu quase passo Beleza, vamos lá. Antes, vamos fazer o seguinte, como a gente vai ter que botar também a fonte e ela fica aqui por baixo, deixa eu já remover. Quer pôr a primeira fonte ou a placa-mãe? Pode ser a fonte, tá? Então Que ela vamos. vai por baixo. Uma coisa legal também que quem que mexe aí, a gente tem, porque a gente mexe bastante com isso, e as lojas, assistências, tem essas bases imantadas, que daí elas facilitam bastante para dar uma organização nos parafusos, que não são poucos. Diego, vamos para a fonte então. Sequência de hardwares pesados, esse carinha é de responsa também na hora de levantar, hein? E é um desses aspectos que vai aumentar bastante isso que tu acabaste de falar agora, é o peso, né? As fontes que são mais parrudas e de potência maior, elas
são consideravelmente mais pesadas, especialmente esses modelos aí, né? Então, o modelo da Cooler Master, o V1000, eu gosto muito que as fontes costumam dizer qual que é a potência delas no nome, ajuda bastante. E um ponto alto dela, totalmente modular. Então quer dizer que a gente não vai ter cabo sobrando, a gente só vai pôr os cabos que a gente precisa. Isso é um outro grande avanço, né? Assim como eu falei de placas-mães que estão trazendo o painel traseiro fixo, as fontes modulares, nossa, isso quem que já mexe com computador há muito tempo sabe o quanto eram chatas aquelas fontes com uma infinidade de cabos e muito difícil de trabalhar, principalmente nos gabinetes menores, né? Levanta a mão aí ou joga nos comentários quem tem aquele bolinho de cabos no canto do gabinete, enrolado com alguma fita. Pois é. Feito, Diego. Feito. Fonte já devidamente fixada. Vamos deixar os cabos um pouquinho para depois, para a gente ver direitinho o que... Ou se tu quiser colocar os mais óbvios, né, que teremos que ter... por que eu estou falando cabos de fonte que sempre vai precisar o da placa-mãe, o que alimenta o CPU, Aí já, deixa eu ver, tem o do SSD que hoje em dia nem é muito necessário, porque um M.2 talvez você não use, se você só tiver M.2, por exemplo. Placa de vídeo, eventualmente também não usa, se for usar o chip integrado. No nosso caso, nós temos cabo. Duas excentricidades. Primeiro, o nosso CPU tem 2 cabos de 8 pinos. Não é todo CPU que tem isso, mas lembre, são 64 núcleos que vão ser alimentados aqui. E a nossa placa de vídeo tem 3 conectores de 8 pinos, porque, de novo, nosso hardware é um pouquinho excêntrico. O cara que vai aqui dentro é um pouquinho diferente da média. Isso também tem uma coisa curiosa que a gente, eventualmente, eu vejo que o pessoal manda mensagem perguntando, precisa botar os 2 conectores de 8 pinos? Não necessariamente, tá? Assim como uma placa-mãe de plataforma mais simples, tem às vezes um de 8 e um de 4, 2 de 8, apenas um já é o suficiente se você não é um cara que vai usar para, né, tipo um overclock, vai forçar o sistema demais. Mas as empresas sempre recomendam sim utilizar tudo, né, principalmente nesses modelos. Então, não, muitas vezes é realmente margem para overclock, é para você ter mais alimentação. No nosso caso aqui, um processador de 64 núcleos, ele, né, mesmo que a gente não overclock, ainda assim ele precisa de muita energia. Outro detalhe importante, olha só, que eu já ia vacilando. Não tem como você conectar um conector de 8 pinos de placa de vídeo no CPU, tá? Placa de vídeo é 6 mais 2, 8 ou direto 8. CPU é 4 mais 4 ou direto 8, mas é uma conexão um pouquinho diferente ali, tá? Então, ou seja, não força. Se você começou a colocar e não está entrando, você provavelmente está usando o cabo errado. E justamente, vem, né, dá uma olhada na fonte que você comprou, que vem informado ali e tal. Então, deixa eu já colocar isso para trás aqui, só por questão de organização. Sim. Aqui nós vamos precisar a nossa placa de vídeo. É um monstrinho, então a gente vai precisar de... Deixa eu ver, são 3. Beleza, aqui já resolveu. Aqui eu vou botar um SATA porque temos um HD. Não é. Isso, né, a alimentação é igual, não vai ser porque ele é de maior ou menor capacidade que muda. Aqui, beleza. Acho que é isso? Acho que é isso. Tá. Isso aqui também, esses cabos SATA no tipo de solução de resfriamento que a gente tem aí desse gabinete que utiliza LEDs RGB, vários fãs, as empresas já estão utilizando alimentação via SATA e não mais aqueles moleques antigos. Dando sequência, SSDs, vamos para as memórias, que também é legal de montar antes, porque às vezes o encaixe, tu tem que forçar internamente. Pode incomodar um pouco, principalmente em gabinetes maiores, que é difícil de mover ele. E aqui a gente não está só esbanjando em quantidade só por esbanjar, mas é porque essa plataforma que nós vamos usar aqui, ela tem suporte a Quad Channel, ou seja, cria 4 canais de comunicação entre o processador e as memórias. Mas para isso acontecer, você precisa de pelo menos 4 memórias. A gente vai poder mais que 4, mas se você for montar um sistema com essa bancada, esteja ciente, compre 4 módulos de memória para poder usar essa tecnologia. Enquanto você vai
Aí, tirando da caixinha, eu vou começando. De memórias, outra dica importante que nós sempre falamos. Alterne os slots na sua placa-mãe. Então, nunca coloque uma do lado da outra, porque o sistema vai entender automaticamente que se trata, por exemplo, se uma placa-mãe tem 4 slots de memória e você bota um do lado do outro, ela vai entender que devem funcionar como single channel e em várias situações o desempenho será afetado. Uma exceção disso são aquelas placas-mães pequenininhas, mini TX, que só tem 2 módulos, daí você coloca um do lado do outro e ele trabalha em dual channel. Aqui é quad channel. Tá? E aqui você consegue ver, bem pequenininho, a câmera pega aí, talvez, tá vendo umas inscrições minúsculas em branco? Muitas das placas mostram aqui indicando qual é a sequência e quais você deve dar prioridade. Então, nas menores letras do universo, ele está dizendo que é pra gente pôr, tem a marcação de quais são os primeiros que a gente tem que pôr. Então, o primeiro aqui, no nosso caso, o primeiro da esquerda, aí pula um, aí vai indo. Isso está tudo no manual também, tá? Também. E é válido, tá? Mas na boa, não é, por exemplo, a sequência, ela não vai impactar no desempenho, tá? O importante é que você não coloque lado a lado, a não ser que você tenha aqui, por exemplo, os 8 módulos. Aí sim, você vai ter que usar tudo e é o cenário, né? O importante é você pular, porque todas as placas-mãe, pelo menos há muito tempo, os designs que eu tenho visto, você enche os canais dessa forma. Então, se você alterna entre eles, você vai conseguir encher. Se sua placa tem dual channel, vai encher os 2 canais. Se tem quad channel, que no nosso caso, encher os 4 canais com memórias. E aqui eu já quis fazer uma coisa que, sem atenção, mas que não é possível. Você não consegue instalar uma memória de forma errada, nem que você tente como eu tentei agora, entendeu? Então, por quê? Porque existe uma diferença na distância aqui. E isso vale para a plataforma AMD e Intel, tá? Esse lance das memórias alternadas. DDR2 não era simétrico? Ah, Diego, Não, tu tá falando do tamanho, não? É, que você conseguiu encaixar errado. Pô, DDR2, olha, eu peguei essa época, mas eu não lembro. Agora eu vou ser bem sincero. Porque DDR3 sincero. eu já sei que não encaixa errado e DDR4 também não. Eu acho que não, tá? Que beleza. É coisa linda quando você enche os slots de memória, né? Olha que espetáculo, essas memórias são bonitas, né? Esses modelos RGB e de linhas mais top tem um visual muito bonito, né? E nem estamos na nossa forma final, porque os RGB estão desligados. E no início a gente até falou, acho que talvez de botar o cooler depois, mas vamos já adicionar o brinquedinho aqui, porque eu acho que vai facilitar um pouco fixar ele. Este aqui é o nosso sistema de resfriamento. Nós temos um processador exigente não só em energia, por causa dos 64 threads, mas também, obviamente, a gente tem que pôr um bom sistema de resfriamento. É por isso que entra esse sistema da Cooler Master. E é um cooler bem legal, né? Uma curiosidade frente aos demais. Visualmente ele é muito bonito, RGB, porque RGB é vida. E outra coisa que é uma curiosidade que a gente não vê normalmente. Todos os fãs, eles vêm numa base única, né? Não 3, aqui nós temos 3 ventiladores e eles não são separados, eles são todos juntos. Isso é uma curiosidade e visualmente, ele é muito legal. A primeira coisa que chama atenção ele não é preto. E temos mais Todos que a gente testou, né? Vinham na cor preta. Vai combinar, né? Prata. Vai combinar Isso muito vai chamar bem muita com essa plataforma aí. Uma outra curiosidade, quem que já conhece essa plataforma top da AMD aqui, TR, sabe que normalmente os coolers são feitos especificamente para ela. Por quê? Porque a base do processador é muito maior do que os demais processadores. E aqui não, nós temos um cooler que é feito para esses sistemas, mas compatível também com plataformas Intel, os modelos da M4 e por aí vai. E promete, mesmo assim, né, tendo essa compatibilidade, multicompatibilidade, ser uma boa solução para os modelos TR. E dá para ver que ele tem uma base aqui maior do que o comum. Então vamos ver na prática como que vai se comportar depois. Deixa eu ver aqui. Que não precisar, eu tiro da mesa. E em se tratando, deixa eu ver, Diego, eu acho que é só isso aqui, tá? Eu já peguei as duas coisas, aqui são talvez isso aqui, deixa eu ver. Não, é tudo aqui, não vai não, é só isso aqui. Porque você vê que como ele tem suporte a vários tipos de conexões, né? Vários tipos de processador e sockets, a gente tem vários encaixes diferentes para isso. Show de bola.
Mais umas coisas legais é que não tem também como errar, não tem como montar errado, vamos dizer assim. Isso é tudo meio... apesar de ser compatível com vários modelos, isso às vezes a gente fica um pouco assustado, né? Mas é bem... Tem muitas pecinhas, mas você só precisa ver quais são as pecinhas para o seu soquete que vai dar certo. Segura aqui para mim, para não correr. Não, a parte de baixo aí do radiador. Beleza. Aqui ele tem uma diferença, então não tem como eu conectar errado também. E eu acho que isso é um conceito que todas as empresas devem usar sempre. Não faça assimétrico. Não faça coisa. Isso é uma característica do socket TRX40. Você não consegue botar, então, por exemplo, mesmo que eu quisesse inverter o cooler, ele não vai deixar aqui. Eu vou ter que colocar sempre, por exemplo, eu já tive dando uma olhada antes, vou ter que botar as bombas saindo pela parte de baixo do processador aqui. Por quê? Porque o distanciamento desse parafuso é diferente desse e não daria para prender. Beleza? Falando aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa, falando em TR, um processador com um corpo muito grande, muita pasta térmica, ou mais do que o tradicional. E nós já temos um artigo sobre isso, né, Diego? Exatamente. Nós testamos colocar muita pasta térmica, não colocar pasta térmica, passar pouca pasta térmica. No fim das conclusões foi o seguinte: primeiro, a gente briga muito por uma coisa que não faz tanta diferença assim. A gente conseguiu rodar o sistema até de forma aceitável sem pasta térmica, mas o caminho ideal é distribuir bem e na quantidade certa. Se você passa demais é ruim, se você passa muito pouco também piora um pouquinho. Então, aqui a gente tem vários pontinhos que quando a gente pressionar, vai espalhar, já vai dar uma boa área. E por que a gente está fazendo isso? Porque é isso que as empresas indicam para esse processador. Fazer um pontinho central e nos 4 cantos e depois outros 4 um pouco menores em quantidade. Só dar uma seguradinha ali para ele não brincar em cima da mesa, Diego. Beleza. Aparentemente é um pouco... né, parece meio difícil, mas não é bem tranquilo, tá? E de novo a manha do parafuso, aperta um pouquinho cada um e depois realmente faz o torque todo. Deixa eu pegar aqui. Aí. Show de bola. Quando começa a tomar corpo assim, já vai ficando gostoso de ver, né? Porque parece... Imagina ligado, acho que vai ficar bem legal. Show de bola! E agora temos o bloco aqui preso. Eu já vou aproveitar e vou fixar. Talvez depois a gente só dê uma amarradinha nisso aqui. Tu tem algum? Não, acho que a gente não tem aí. Na presilha? Né? Depois a gente dá esse acabamento. Depois a gente faz. E aqui nós temos 2 conectores. Isso aqui é o pump, que é chamado nas placas-mãe. Então, existe um conector específico para ele. E os fãs, a gente conecta onde que vai o CPU. Aqui nessa placa-mãe, né, como eu falei, ela tem... Isso é uma característica de modelos com esse perfil, modelos intermediários para cima. E aqui também temos o conector RGB, que daí depois a gente vai colocar no controlador. Fechou, Diego? Agora podemos ir para dentro do gabinete. Já temos o cooler fixado, o bloco aqui, agora vamos já colocar os fãs. Apesar de que o Cassiano está aqui só de olho falando que eu fiz errado, que eu devia ter botado o cooler depois. Denunciar. E nós vamos descobrir agora colocando. Porque por enquanto nós temos 2 computadores, né? Um computador 1 e um computador 2. Agora a gente tem que transformar em um só. Vamos juntar essa galera. Isso aqui é o seguinte, eu vou usar, até para deixar tudo bem bonitinho. Tu pode me dar uma mão, tá, Diego? Que não são poucos parafusos. Você quer que ajude a rosquear esse monte de coisa aí? Vai botando aqui, eu vou botando aqui. Você vai primeiro botando com no teu lado ali. Sendo bem sincero, não é necessário colocar todos, mas fica mais bonitinho, não fica parafuso sobrando. Isso é uma coisa que às vezes vai atacar no meu toque. E daí depois, pô, cadê aqueles parafusos? Então vamos botar todos, tá? Mas olha aqui, não tem alguns locais aqui que fica a 1 centímetro de distância, então
não precisaria os 8 parafusos, tá? É que eu achei engraçado que eles fizeram em uma única peça os 6, mas parece que a gente tá ligando 3 de novo, né? Porque tem muitos parafusos. Eu não entendi porque eles transformaram. Podia ser 4 nos extremos, porque eu não sei a fã do PC de vocês, mas no meu PC eles não vão a lugar nenhum, não precisa de tanto parafuso. Isso aqui também tem um outro detalhe, esses parafusos aqui a gente não aperta muito, tá? Porque se você apertar muito, vai fazer uma pressão que pode acabar influenciando na rotação dos fãs. Então dá a giradinha, fixou, já tá bom. Eles normalmente vêm com uma borrachinha aí para evitar trepidação. Então é só dar uma apertadinha básica, já está sossegado. Ah, e por que a gente está fazendo isso agora? Porque depende da disposição ou o gabinete, como você vai montar, você poderia botar o radiador aqui por cima e prender por baixo e ia ficar fixo. A gente optou por fazer isso aqui e usar outros parafusos, porque a gente gosta de muito parafuso. Exatamente, muitos parafusos, né, a gente quer gastar muito, todos os parafusos que vieram nas caixas. E agora vem a parte que o Cassiano estava duvidando. E agora vamos ver. Vamos ver. Eu quis fazer na boa, eu quis fazer do contra, sabe? Só porque ele falou que A era gente ia melhor. fazer de outro jeito, mas o Cassiano tem... Aí a gente Aqui, inverteu. ó, isso aqui a gente vai fixar por baixo. Então, tu pode fazer o seguinte, pode deixar aqui sem problema. Beleza. E uma coisa, sem problemas não, Diego, segura aí. Eu falei pra ti que era melhor a gente ter colocado antes. Depois, né? Então vamos fazer o seguinte, Camilo, acho que tu vem aqui só isso, desce um pouco. Uma coisa legal de placas de gabinetes mais recentes é o seguinte, deixa eu só encaixar aqui o espelhinho, beleza. Peraí que tem um cabo, acho que talvez vá ficar ruim aqui. Entendeu? Tu quer que Traz aqui, este cabinho, acho que solta pra frente, entendi. Tá, eu tinha empurrado com a mão sem querer pra trás. Fica de olho quando você coloca a placa-mãe, porque às vezes alguns cabos que você precisa vão ficar do lado de trás. Então, uma coisa que eu bem. queria mostrar, olha só, tá na vertical e como a placa não está dançando ali dentro? Porque o gabinete tem aqueles parafusinhos que vai em um encaixe que ele entra por dentro do buraco da placa-mãe. Isso é detalhe, pode soltar aqui, Diego. Se quiser só segurar aqui por cima a placa-mãe, é detalhe, mas faz muita diferença para montar. É bem mais fácil, né? Poxa, olha só, imagina se ela estivesse dançando ali, seria um problema. Então, isso ajuda bastante. Viram? Não caiu nada, o Cassiano estava torcendo que eu Tava sei rindo pra fora do cair quadro. tudo. Deu pra ver ele rindo fora do quadro. Entendeu? E nem foi tão complicado. Sim, tem a lógica que ele falou, isso vai depender muito do sistema e você vai ter que ter cuidado nas duas situações. Teve aquela vez que caiu tudo, mas a edição cortou. Então, que a gente não está cortando essa parte, até porque não caiu, né, Diego? Não caiu não, tô dizendo. E uma outra coisa para quem vai montar computadores desse tamanho aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, parafuso, beleza? Chaves de fenda grande, elas ajudam bastante. Porque se você tiver uma chave de fenda curtinha, você vai passar algumas dificuldades. Beleza, muitos parafusos para deixar ela bem fixadinhas e já não foi nenhuma nem duas vezes onde a gente deixou de utilizar alguns parafusos. Isso acabou gerando Problemas. Problema. Não dava... Acredite se quiser, a mainboard não ligava. Por causa que algum contato ali, sabe-se lá, não sei explicar, mas é sempre legal fixar todos os parafusos. Show de bola, bonitinho. Agora vamos prender o radiador aqui. E só segura aqui em cima. É um modelo de gabinete que facilita isso também pelo coisa. Deixa eu ver, será que eu tô com os parafusos certos? Isso aqui, ó, achei, desculpa. E aqui em cima, opa, ainda bem que eu dei sorte, não caiu. Ficou aí. Sabe quando cai lá no meio complica. Deixa eu prender só para te facilitar a tua vida. Aqui também vocês não precisam colocar todos, tá? E outra coisa legal, não sai apertando porque... Calma aí, Diego, eu devia ter botado do outro lado. Na diagonal Porque aqui. às vezes você precisa... Ajustar um pouquinho. ajustar um pouquinho, empurrar um pouco para trás, tá? Agora pode soltar. Então isso é dica
que muita gente, assim como nós, aprende na prática, que sai parafusando, apertando tudo e depois tem que soltar, porque... Um radiador prateado é muito diferente, né? Um radiador na cor prata, nunca tinha visto. Ó, eu acho que aqui é um caso, tá? Desse parafuso... Não, deixa eu ver. Esse parafuso aqui, ó, pode soltar. E o Cassiano tinha me falado para empurrar, não. O que que tu achava? Não, não. Não, é aqui mesmo, É né? aí mesmo. Tá bem no limite, mas dá bem certinho. Assim, tem tipo 16 entradas para parafusos, eu acho que a gente não precisa de todos. Não, não precisa. Esse aqui não. Exceto se pessoas vão ficar em cima do radiador. A gente tem a meta de usar todos os parafusos, né? Tem aqui. Só fazer uma distribuição, acho que ao invés de 16, colocando 8, já... Quem nunca montou uma coisa e sobrou vários parafusos? É. Vou fazer uma revenda de parafusos. Aqui mais 2. Fechou, vai ficar bem bonitinho. E já demos um grande adianto aqui, viu? Só dando uma fixadinha. Fechou. É isso aí. Quase, Então, quase um PC, hein? Quase um PC. Agora nós podemos fazer uma outra coisa que eu acho que já é num momento certo. Fixar alguns dos cabos. Como da placa-mãe, por exemplo. Começamos por quem? O processador, a placa-mãe. Pode, vamos ver se você consegue. Qual você quer aí? Ah, tem uma outra coisinha aqui, Diego. Vamos tirar mais um pedaço do gabinete. Essa parte aqui, deixa que eu já sei aqui onde que é. Vamos mostrar a história. Tá. Vai lá pro lado que você estava antes, que eu vou girar ele para lá. Tá. Deixa eu ver. Isso, aqui, ó. Aqui, pô, essa é a parte de trás. E aqui dá para ir tirando mais peças. Ele fica todo montadinho para deixar, para esconder cabos mesmo. Essas bases ficam, estão aqui para esconder os cabos e não deixar mais bonito visualmente. Mas para instalar alguns componentes é necessário remover. E aí vem um outro brinquedinho que é o nosso HD. Exatamente. Então nós temos este HD de 10 terabytes, Barracuda. Aí um modelo para quem... Assim, nós já temos bastante espaços em SSDs, mas com esse espacinho extra aqui de armazenamento da Seagate, a gente espera que, por mais que os jogos venham com texturas insanas da próxima geração, a gente vai dar conta de tempo de pôr. Diego, vamos lá, vou tirar o casezinho aqui. Esses cases é possível adicionar mais. Se necessário, nós teremos apenas um HD, então, e os outros armazenamentos serão através de SSDs modelo M.2, então não vai ser necessário essa basezinha aqui. Ela ajuda, essas bases, além de ajudar no encaixe, porque ela fica gavetinha deslizando, ela também costuma ter borrachinhas para ajudar anti-impacto, porque nós estamos falando de um disco que roda aqui, então dentro do possível você tem que evitar impactos para não estragar ele, além da produção de ruído. Então você tem essas borrachinhas para isso também. Show de bola. Agora vou voltar ele ali para dentro. Quer que eu gire de novo? Eu acho que por enquanto não, porque eu vou ter que prender aqui. Calma aí. Diego, podemos Desvirar? voltar? Tá cada vez mais difícil Isso, tá esse procedimento. Né, na medida que a gente vai adicionando os componentes, a máquina vai ficando pesada aí. Vai ficar mais. Aqui vamos colocar os cabos da placa-mãe e tal. O que você vai começar por Aqui, qual? olha só, eu acho que é legal. Da Ele tem mainboard? aqui umas saídas, mas essa é uma placa-mãe Extended ATX. Ela é uma placa-mãe um pouco mais comprida do que modelos ATX tradicionais. E aí deixa um pouquinho mais apertado. Então vamos ver como vai se comportar. Ficou legal aí? Esse aqui passou. Então tá. Outra curiosidade desse modelo aqui, as conexões de energia do CPU
não ficam lá em cima no cantinho, no canto superior esquerdo. Ficam próximo ao conector de 24 pinos da placa-mãe. Nada mais que uma curiosidade. Não... Mas é melhor porque às vezes tem alguns que você tem que passar aqui por outra fresta que não é boa. Então essa posição eu achei Tem melhor. gabinetes que não trazem. Bem que os gabinetes compatíveis com esse perfil de tamanho de placa-mãe, eles têm que trazer né, esse tipo de abertura para passar cabo por tudo quanto é lado, porque senão não estão de acordo com o resto do sistema. Show de bola! Aqui já conseguiríamos ligar o computador se não tivesse a placa de vídeo e a placa de vídeo vai precisar de bastante alimentação. É, não teremos vídeo. Ele até ligava, mas não ia ter vídeo. Sabe uma coisa que agora a gente já pode fazer? Botar essa tampinha aqui. De volta? Só um outro detalhe. Cabo SATA. Esquecemos de tirar da placa-mãe, Diego. Da caixinha da placa-mãe? Da caixa da placa-mãe. E vamos aproveitar e falar um pouquinho mais do que vem aqui dentro da caixa, Diego, porque não A gente acabou não mostrando os outros acessórios, né? Porque acredite se quiser, a gente só mostrou metade do que tem na caixa. Tem uma outra metade aqui só de acessórios que vem com este carinha aqui. Quando você abre, vem caras que nem isto daqui. Que é uma placa de vídeo? Não, é uma placa com suporte a 4 SSDs M.2 e ela proporciona, logicamente, adicionar mais do que os 3 SSDs que já estão ali. Não teria que ver como ia funcionar toda a questão aí de muitos SSDs usando as conexões PCI Express, mas é um diferencial, ela vem com suporte à tecnologia RAID, então daria para utilizar esse tipo de placa. Tem até um slot aqui de energia de 6 pinos. Além disso, vem uma série de outros acessórios, as antenas Wi-Fi, Bluetooth, um monte de cabos RGB, enfim, muitos cabos, mas o que a gente quer mesmo é o cabo SATA agora. O singelo cabo SATA. O singelo cabo SATA. Posso ir conectando as outras coisas já, Diego? Vamos que vamos. O que tem de cabo aí? O que eu puxo? Esse é um gabinete bem legal porque ele traz... já vem até uma conexão USB-C lá na entrada. Então, se você tiver algum dispositivo que traga esse padrão de conexão USB, é muito legal. Também tem as conexões USB 3.0, ou acho que essa placa-mãe é 3.0 de geração 2, então é o que existe mais. 3.1, né? Desculpa. Nós temos 4 conexões 3.0 e USB tipo C 3.1. No painel frontal. Aqui é muito, tem uma outra coisa bem interessante aqui. Posso mostrar rapidinho, só para não... Deixa eu ver. Ele não... Eu tenho que tirar... Acho que tem que tirar aqui. Não lembro... Não, não precisa. Não precisa. Isso aqui, olha só. É possível instalar aqui em cima baias de DVD, Blu-rays. Sabe-se lá porque você ainda iria utilizar isso, já que está em desuso, mas é possível. O porém é que essa frentezinha que eu removi aqui tem LEDs RGB aqui, então deixa um visual mais bonito, além de esconder toda essa parte que é um pouco mais aberta para ventilação. Então, mas existe essa possibilidade, né, que aqui a gente não vai usar, não vamos colocar esse tipo de mídia, já que não tem porquê, né? Não tem porquê. E aqui em cima tem todos os botões, tudo muito bonitinho. Beleza, Diego? Agora posso já fixar aqui. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos deixar isso tudo aberto para a gente fazer os testes depois. Vamos para montar, até porque é melhor finalizar toda a montagem para depois ir fechando. Senão, muitas vezes ocorre da gente, não, isso aqui não vai mais precisar, vai lá e fecha e depois tem que remover de novo. Então, vamos colocar essa carcaça que vai cobrir aqui a fonte e os cabos. Isso aqui vai lá para o fundo. E agora vocês vão ver o porquê isso aqui é interessante. Olha só como está aqui agora, né? Não preciso mais do acesso aqui. Pegou, botei aqui a frentezinha, deixa eu encaixar bonitinho aqui. Onde que eu estou vacilando? Tá aqui, encaixou, calma aí. Aqui, deu. E olha só, né? Então, poxa, aqui vai dar um acabamento, né? Vai cobrir bem legal e isso... Acabamento é
Pô, é crucial para quem que, né, eu particularmente adoro, então tudo que as empresas que valorizam essa característica vale a pena destacar. E já vou mostrar uma outra coisa muito legal dessa basezinha aí, Diego, que vai ser importante para o nosso próximo componente e um dos principais componentes desse monstro que a gente está montando aqui. Fechou, fechou. Deixa eu dar uma apertadinha final. Beleza. Deixa eu prender aquele parafuso ali atrás já para não esquecer depois, que é importante também para dar uma... Fechou. Daí ela não fica descendo aqui atrás. Temos aqui um riser cable. Quem não sabe, isso é para... os gabinetes trazem essa solução para deixar a placa de vídeo em pé ou angulada, como a gente tem a opção aqui nesse gabinete, ou até mesmo deitada, se a gente quisesse. Aqui, como nós temos uma placa de vídeo que a gente já vai mostrar que é muito alta, não daria porque ela ia encostar atrás na placa-mãe. Mas é possível deixar a placa-mãe deitada. Mas particularmente a gente acha até que tem muito mais, vai ficar muito mais bonito visualmente ela ficar angulada assim. E esse tipo de cabo é necessário. Um detalhe: esses cabos são bem delicados, então tem que cuidar com o manuseio dele. Não pode dobrar e partir, por exemplo. E eles são caros. Eles não são nada baratos. Então seja cuidadoso com esses cabos. E outro detalhe, não é apenas caro, é difícil de encontrar. Tá? Então, quem que mexe com esse tipo de solução é importante aí ter um cuidado extra. Já vem junto com esse modelo do gabinete. Tá lá prontinho, só na espera. De quem? Estrela de um PC Gamer, a placa de vídeo, e se o Threadripper assusta na quantidade de núcleos, este cara aqui surpreende pela exclusividade, porque a gente está falando de um modelo que, bom, na prática no lineup da NVIDIA não existe. Né? Nós estamos falando de mais ou menos o que seria uma RTX 2080 Ti. Como a NVIDIA não versão TI? Super, né? Como a NVIDIA não fez uma versão Super da 2080 Ti, Ronaldo Boassalli e a galera do Tech Lab foi lá, pegou uma 2080 Ti deles, pegou as memórias de uma 2080 Super e foi lá e colocou memórias mais rápidas no modelo 2080 Ti, a coisa que nem a NVIDIA fez. E a gente tem aqui, então, um modelo que não é apenas ridiculamente parrudo e avançado, é também um modelo que nem existe no line-up oficial. 2080 Ti, no modelo híbrido, nós temos um sistema triplo de fãs, como vocês estão vendo aqui, e ainda, dá para ver aqui em cima, entradas para um sistema de resfriamento líquido. Então você pode usar tanto assim, ela já vai funcionar muito bem dessa forma, mas se você se empolgar e quiser fazer um sistema customizado líquido, tem essa opção aqui. E, como eu mencionei antes, 3 conectores de 8 pinos. Então, não é por falta de energia, não é por falta de resfriamento. Com certeza, se a gente overclockar esse cara, a gente vai parar no sorteio do BIF do chip. O que o chip segurar, porque as condições para overclock estão todas aqui. Show de bola. E a gente nem vai pôr, né? Mas esse sistema... Vamos pôr depois? Vamos tentar, depois a gente tenta. Vamos tentar ver se a gente ao menos, vamos ver se a gente consegue para a versão final. A gente já fez vídeos com as versões Hall of Fame aí da Galaxy. Eles costumam ter um displayzinho para mostrar informações. Tem aqui alguns suportes que ficam legais. Vamos ver como é que a gente monta aqui, como é que vai ficar, né? Que no projeto que a gente fez no outro vídeo, a gente usou o display no suporte para a placa, que a gente não vai precisar, né? Nesse caso. Deixa eu já assumir essa caixa. Então, Diego, vamos adicionar essa pecinha aí dentro. Pega você, coloca isso que eu seguro aqui embaixo para ela não dançar muito. Essa plaquinha tem um botãozinho que dá um pouquinho de trabalho, às vezes, para pôr. E ela é muito pesada também. Não é um projeto que você vê todo dia. Show. Agora foi. Tu só segura para mim, como eu quero botar o parafusinho aqui já. Como eu te falei, é pesada e... Aí finaliza. Tem uma outra curiosidade, não sei se vocês está dando para reparar, mas as conexões de vídeo estão internas. Dá uma olhada aqui, ó. Estão aqui dentro, mas tem uma saída aqui que você passa o cabo ou os cabos e conecta na placa. E aí a gente pode fazer essa brincadeira que a gente fala.
Então a placa pode ficar em pé, pode ficar angulada. E esse modelo não dá porque ele tem esse conector dos liquid cooler, mas dependendo da placa, ela pode ficar deitada para cima, né, com os fãs virados para cima. Mas com certeza, né, é a opção mais excêntrica que é a mais interessante. Não é todo dia que a gente vê uma placa na diagonal dentro de um gabinete. Conectar cabos e aí finalizamos? Mande os cabos, já estão aqui? Ah, já estão aqui, beleza. Eu já estava meio perdido aqui de tanto cabo e falta muito cabo ainda. Opa! Foi! Tudo conectado. Hora de ligar e ver se o monstro tem vida? Vambora!